Muito bom dia, minha irmã, muito bom dia, meu irmão. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesta manhã. Está no ar mais um programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. Eu sou o pastor José Maria, falando diretamente dos estúdios da Primeira Igreja Batista de Fortaleza, juntamente com Iramar Monte, na direção dos trabalhos, nosso parceiro e amigo, cuidando com muito carinho, para que este programa chegue até você redondinho, para que você possa se deleitar nas músicas, nas mensagens, nas palavras que serão ditas aqui ao longo deste programa. Também nos estúdios da Primeira Igreja Batista de Fortaleza está o querido pastor Léo Cristóvão, pequeno na estatura, mas grande no servir ao Senhor, servo de Deus, nos ajudando a receber as mensagens que você manda para o nosso WhatsApp, além de orar por cada pedido que você encaminha. As mensagens que você manda para o nosso WhatsApp são lidas e tratadas com muita atenção, com muito carinho por Iramar e pelo pastor Léo, que se encarregam de responder a cada um de vocês. Então anote aí o nosso número e mande a sua mensagem: 999620075. 999620075. Você pode mandar mensagem de texto ou de voz. Então faça esse contato conosco. O Iramar ou o pastor Léo Cristóvão, qualquer um dos dois, lerá ou ouvirá sua mensagem, anotará seu pedido e intercederá ao Pai por você. E nos estúdios da Logos FM está o competente Del na condução da transmissão do nosso programa nas manhãs de domingo até você. Del, que o Senhor te abençoe grandemente. E aí, em casa, no carro, no trabalho, está você, a razão de ser deste programa. Nossa gratidão por você estar conosco, por nos permitir chegar até onde você está. Nós vamos ouvir agora uma música que nos diz que, mesmo em meio ao mar revolto das nossas vidas, devemos descansar no Senhor, pois Ele é Deus. Música Reina em Mim, interpretação de Carlinhos Félix. Não saia daí, já já voltaremos. As montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir na beleza que há em ti, pois tu és pra mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Senhor, de tudo
Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Pastor José Maria de Moura. Foi bem rapidinho e nós já estamos de volta. Este é o programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. Lembrando a você que estamos recebendo pelo nosso WhatsApp a sua mensagem de texto ou de voz. Anote o nosso número: 999620075. 999620075. Frase atribuída a Martinho Lutero diz que não podemos impedir que um pássaro pouse em nossas cabeças, mas podemos impedi-lo de fazer um ninho. Ou seja, tudo começa na nossa mente. Pensamentos, os mais variados, inclusive os maus pensamentos, eles podem até povoar o nosso imaginário, mas cabe a nós afastar esses maus pensamentos e levá-los cativos ao Senhor. No livro de Gálatas, capítulo 9, versos 19 a 21, ali tem um rol exemplificativo das obras da carne: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, dentre outros. E a prática de tudo isso começa no pensamento. Este pássaro que pousa nas nossas cabeças. Por isso que o apóstolo Paulo nos disse lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5, que as armas da nossa milícia não são armas carnais, mas são armas espirituais, poderosas em Deus para a destruição de todas essas coisas que se levantam contra o conhecimento de Deus. E o apóstolo segue dizendo que devemos levar cativo todo entendimento, pensamento, à obediência de Cristo. É assim que evitaremos que o pássaro faça ninho na nossa cabeça. Amém? E hoje é dia de perguntas. Então anote aí. Vamos fazer as perguntas. Anote, pesquise e responda acertadamente para você poder concorrer ao livro A Maior Luta do Mundo, de Charles Spurgeon. Vamos lá. A primeira pergunta é: qual apóstolo quis construir cabanas para Jesus, Moisés e Elias? Qual apóstolo quis construir cabanas para Jesus, Moisés e Elias? A segunda pergunta é: quem levou 180 dias para mostrar toda a grandeza do seu reino aos convidados? Quem levou 180 dias para mostrar toda a grandeza do seu reino aos convidados? A terceira pergunta é: quem cortou os cabelos e a barba e depois queimou a terça parte? Quem cortou os cabelos e a barba e depois queimou a terça parte? Anotou? Então mande as respostas até o final do programa. Nós faremos um sorteio entre os ouvintes que acertarem todas as perguntas e divulgaremos as respostas e o ganhador no próximo programa. O nosso convidado de hoje é um querido irmão da nossa igreja, professor da Escola Bíblica Dominical. Eu estou falando de Samuel Diógenes, estudioso e profundo conhecedor da Palavra de Deus. Bom dia, professor Samuel. Bom dia a todos, bom dia pastor José Maria, bom dia Iramar, pastor Léo, bom dia você ouvinte que está aqui nesta tão linda manhã para ouvir, o que o Senhor tem a nos falar através das canções, através das nossas conversas e através da exposição da Palavra de Deus. Sinto-me muito feliz de poder estar aqui, pastor José Maria. A alegria é toda nossa, muito obrigado por ter aceitado este convite. Daqui a pouco nós vamos então estudar sobre entregar e confiar, baseado no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5. Então vá se preparando, pegue sua Bíblia e não saia daí. É só o tempo de nós executarmos a música Crer e Observar e já já nós estaremos de volta.
Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Pastor José Maria de Moura. Professor Samuel, é uma honra recebê-lo aqui no Sintonia Bíblica. Seja muito bem-vindo. Mas me diga aí, como é que é esse negócio de entregar e confiar? Entregar o que a quem? Confiar em que ou em quem? Bom, esses dois verbos, né, entregar e confiar, são verbos que eles fazem parte da vida daquele que crê em Deus, fazem parte da vida do crente. E para nós tratarmos sobre esses dois verbos, né, e não somente são palavras no português, ele existe um significado quando nós nos deparamos com as palavras do Senhor nosso Deus. E a palavra de Deus, ela fala de uma forma muito interessante sobre essas duas palavras, sobre entregar, sobre confiar. E hoje nós estaremos falando, né, abordando sobre uma expressão que foi dita por Davi, através de um salmo. E esse é o Salmo 37. Nesse salmo, o rei Davi, ele vai falar um pouco sobre esses dois verbos tão preciosos para nós crentes, que é entregar e confiar. Davi parece que estava falando para nós, né? Porque ele já começa aqui dando uma série de conselhos, digamos assim. É isso mesmo? É isso mesmo, pastor José Maria. É interessante, quando nós lemos o Saltério, que é o conjunto dos salmos, né, na Bíblia, os salmos ela tem essa particularidade. O salmo ele expressa orações, palavras que são entoadas a Deus, que são dirigidas a Deus. O Saltério, ele também, existem salmos que falam sobre orações que falam para a própria pessoa, porque te abates, ó minha alma, porque te abates dentro de mim. É o próprio autor falando para si. E também, como nesse caso aqui do Salmo 37, nós vemos aqui o Davi, esse servo de Deus, dando conselhos, falando palavras para um destinatário. E esse destinatário sou eu e você. Você ouvinte, então, preste muita atenção àquilo que nós estaremos estudando. Nós vamos ouvir palavras inspiradas por Deus, ditas por Davi há muitos anos, há mais de 2000 anos atrás. Oh, glória! Então vamos lá, vamos à frente. Bom, e para que a gente possa discorrer, eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no Salmo 37, né? Esse salmo ele foi escrito pelo rei Davi, e orientações, e são palavras destinadas a um público-alvo. E eu gostaria que você acompanhasse comigo do que se trata esses versos, né, aqui do Salmo 37. No Salmo 37, versículo 5, ele diz: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Em outras traduções diz: ele tudo fará, e ele o ajudará.
Eu pastoreei uma igreja lá em Brasília, a segunda igreja batista de Águas Claras, e lá tinha uma irmã muito querida, irmã Daci, e ela recitava esse versículo da seguinte forma: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e sai da frente. Né? E de fato nós temos que sair da frente mesmo, porque Deus vai agir quando nós confiamos. É verdade, é verdade. E é interessante que esse verbo entregar, quando nós vamos até o hebraico bíblico, né, a língua hebraica é uma língua riquíssima. Às vezes a gente vê mais de uma versão, por exemplo, você pega uma Almeida atualizada, uma Almeida corrigida, uma NVI, uma NVT, você pega, às vezes, alguns versículos e você vê, poxa, mudou uma palavra aqui, mudou uma palavra acolá. Mas eu gostaria que você, ouvinte, que você entendesse, né, que a língua hebraica é uma língua riquíssima. Ela não é como o português, ela não é como o inglês, que possui poucas variantes. O hebraico é uma língua que é riquíssima. E a depender do contexto, uma só palavra quer dizer muitas coisas. Quase que inteira. Uma só palavra em uma frase, ela pode ter várias conotações. Nesse caso aqui, de entregar o seu caminho ao Senhor, eu fui consultar o que significava no hebraico, né, esse entregar. E esse entregar, eu achei muito interessante que ele tem um significado muito singular. Entregar para o hebraico quer dizer rolar. Como assim, Samuel? Rolar. Então imagina a situação que eu vou te entregar um presente. Quando eu vou te entregar um presente, tu imagina aí na sua casa, você está aí com um objeto, um bem na sua mão, e quando você vai entregar algo a alguém, você, com esse objeto em mãos, você vai em direção à pessoa, entrega esse objeto à pessoa. Esse é o conceito que nós conhecemos. O entregar no conceito bíblico, no conceito de rolar, é como se tivesse uma carga sobre você. Imagine aí você na sua casa, um peso nas suas costas, né? E aquilo ali você rola das suas costas em direção à pessoa. Muito bom. Né? E é muito interessante esse conceito, porque Jesus ele fala sobre isso, né? Sobre o jugo dele, sobre o fardo dele que é leve. Ele quer fazer uma troca conosco, ele quer nos dar, ele quer tirar algo, né? Ele quer que nós tiremos algo das nossas costas e nós peguemos isso e coloquemos isso em direção a Ele. Nós entreguemos. E quantas vezes nós levamos um fardo pesado desnecessariamente, não é? Fardos de pecados, fardos de perdão não ministrado, fardos de tanta coisa ruim que a gente poderia evitar, e Deus está dizendo assim: filho, libere-se disso, entregue esse seu caminho a mim, que eu vou cuidar de você. Né? Aí nós vamos lá em 1 Pedro 5 e 7, e nós percebemos lá o que é que ele diz com relação a nós descansarmos no Senhor, a termos em Deus realmente a confiança para que Ele possa nos liberar de toda e qualquer ansiedade, né? Porque Ele cuida efetivamente da gente. E quem fala entrega, né? Você entrega algo, não é verdade? Esse verbo ele quer dizer que entrega algo a alguém. E quando o Davi, ele nos orienta a entregarmos esse fardo que nós temos, né? E a entregarmos o nosso caminho, ele fala muito bem aqui, ó. Entregue o seu caminho ao Senhor. É como quem disse, entrega isso que você tem, entrega a sua vida, entregue as suas cargas, entregue os seus problemas, entregue os seus dilemas, né? Entregue as suas frustrações, entregue as suas emoções, né? E você possa fazer isso em direção ao Senhor. E quando ele fala também aqui caminho, né? Entregue o seu caminho. Entregue o quê? Entregue o seu caminho, né? E a Bíblia fala no Novo Testamento que o caminho, os servos do caminho eram os servos do Senhor Jesus, não é verdade? E quando ele fala de caminho, ele quer dizer de vida. Ele quer dizer, esse caminho, ele tem uma singularidade muito especial, porque ele quer dizer que é tudo aquilo que eu penso, é tudo aquilo que eu acredito, é tudo aquilo que eu imagino. Ele diz, olha, eu quero você por completo, eu quero o seu caminho. E a Bíblia fala, né, no Antigo Testamento, que, olha, os meus caminhos não são os seus caminhos, né? Isso nos leva até a pensar, e também o ouvinte leva a raciocinar por quais caminhos, por quais veredas eu e o meu querido ouvinte está trafegando nesse momento, né? Será que realmente os meus caminhos eu preciso entregá-los a Deus de fato, porque não são caminhos bons, e não, eu preciso trocar então este caminho que é um fardo pesado na minha vida por um mais leve, não é isso? Exatamente. E você não vai entregar nada, amado ouvinte,
Você não vai entregar nada a alguém, principalmente a sua vida, um bem precioso que você tenha a alguém que você não confie. E é interessante nós analisarmos aqui, nós estamos lendo o versículo 5, mas se você for para o versículo 3, ele começa com a palavra confiança. Né? Então, antes de nós entregarmos, ele fala de confiança. Ele diz, confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, como diz aqui essa versão, ou deleite-se no Senhor, ou agrada-te do Senhor, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Então, a partir do momento que eu confio no Senhor, a partir do momento que eu entendo que o Senhor sabe dirigir a minha vida com mais propriedade, que o Senhor tem conselhos assertivos sobre a minha vida, o Senhor, Ele nunca erra. Às vezes, quando nós temos um problema, pastor, nós consultamos diversas pessoas. E às vezes o Senhor, Ele é o último a ser consultado quando Ele é consultado. Mas o Senhor, que nunca errou um só conselho, Ele quer nos instruir. Salmo 32, versículo 8, Ele diz, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Isso é uma promessa. Outro dia eu estava até conversando com outro colega também, justamente sobre essa questão. As pessoas enfrentam problemas e tentam resolver por seus próprios méritos esses problemas e depois dizem assim, agora não tem jeito, é só Jesus. Quando Jesus deveria ser o início primeiro a ser consultado, a ser buscado, não é verdade? E aqui, pelo que você nos falou aqui com tanta propriedade, nesses 3 verbos aqui, confia, deleita-te e entrega, parece até que o Isaac Newton, puxou deste conceito aqui a terceira lei, criada por ele da ação e reação, né? Uhum. A primeira ação aqui, confia no Senhor, qual é a reação? Habitarás e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te no Senhor, é a ação, qual é a reação? Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho, é a ação, qual é a reação? Ele tudo fará. Ele tudo fará, e o mais ele fará, e ele o ajudará. E interessante também, a partir do momento que você confia no Senhor, a partir do momento que você faz a coisa correta, né, que você opera a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A justiça de Deus, na perspectiva bíblica, é você fazer a coisa certa da forma de Deus. Você falou que buscar o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Ouvinte, é isso. O reino de Deus e a sua justiça. Então, quando você busca Deus, quando você busca confiar em Deus, quando você busca se deleitar em Deus, você busca as coisas de Deus. E quando ele fala que injustiça de Deus, é fazer a coisa certa da forma de Deus. Porque às vezes a gente pensa que fazer a coisa certa é a melhor coisa a se fazer, mas sob a nossa perspectiva. E a justiça de Deus é fazer a coisa certa sob a perspectiva de Deus. E você não vai conhecer a perspectiva de Deus se você não se deleitar na palavra de Deus. Se você não buscar no Senhor, através da leitura da sua palavra, através da oração, através das disciplinas espirituais, se você buscar ter experiências com Deus, ter a revelação da parte de Deus. Por isso que aqui no versículo 4, ele diz, né? Deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele dará os desejos do seu coração. É interessante que essa última parte, a gente está muito interessado nessa parte. Ele concederá os desejos do seu coração. Mas antes dele conceder o desejo do seu coração, é importante destacar, amado ouvinte, que a primeira coisa que nós devemos fazer é nos deleitar em Deus. Né? É nos agradar em Deus. É buscar no Senhor. Se você for estudar a etimologia, como eu te falei, é uma palavra, o hebraico ele é muito rico. É como se você fosse buscar no Senhor a sua alegria. É você encontrar em Deus, mesmo diante das suas adversidades, mesmo diante das suas circunstâncias, é você buscar em Deus a sua alegria, fazer as coisas que agradam ao nosso Deus, que fazem o nosso Deus sorrir. E eu só vou descobrir o que faz Deus sorrir, eu só vou descobrir o que torna Deus feliz, o que agrada a Deus, lendo a palavra de Deus. Jesus mesmo, ele nos exortou quanto a isso lá em Mateus 22, 29, dizendo que nós erramos não conhecendo as Escrituras e, por conseguinte, não conhecendo o poder que há em Deus. Verdade? É verdade. E muitas vezes nós, como crentes no Senhor Jesus, nós queremos ter o poder, não é verdade?
Quem aqui não gostaria de ter o poder de curar um enfermo, algum familiar? Queria ter o poder de dar bons conselhos, de poder operar maravilhas e milagres diante das diversas situações que nos impõem. Não é verdade? Mas a Bíblia é bem clara. Errais porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, antes de você receber o poder que foi dado a nós crentes, né, pela autoridade do Senhor Jesus, nós precisamos conhecer desse Deus. Nós precisamos procurar encontrá-lo. E o desejo dele, pastor José Maria, é de ser achado. Sim. Esse é o maior desejo. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado, diz o Senhor. Exatamente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. Os tempos são maus, o mundo jaz no maligno e nós precisamos realmente remir o tempo nessa direção, na direção do encontro com Deus. Isso, quando nós lemos o texto bíblico, né, e quando ele fala agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos, né, do seu coração, essa palavra satisfará quer dizer entrega pessoal. Né? É como se Deus ele quisesse entregar algo de forma pessoal. Ele não vai mandar nenhum menino de recado, ele não vai mandar nenhum anjo, não. O próprio Deus quer nos presentear. Então, quando eu faço as coisas que agradam a Deus, quando eu me deleito no Senhor, quando eu busco no Senhor a minha alegria, Ele dará os desejos do meu coração conforme a vontade dEle. Porque também não é todo o meu desejo que é da vontade do Senhor. É importante destacar isso. A gente acha que se eu fizer coisas que eu ache que agradem a Deus, eu vou receber coisas, né, como se fosse uma moeda de troca. Não. Tem uma diferença grande entre a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e a permissão de Deus diante da nossa insistência em realizar coisas que por vezes não o agradam. E quando eu entrego as minhas situações, as minhas circunstâncias, os meus problemas, quando eu entrego isso ao Senhor, como diz aqui no versículo 5, olha, entregue a sua vida a mim, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele. Então, nós devemos confiar. Nós devemos confiar de que Ele fará o melhor para nós. Porque às vezes nós entregamos e muitas vezes nós queremos de volta. Não é verdade? Não sei se você já teve alguma experiência, principalmente quando a gente é criança, às vezes a gente entrega algo ao nosso papai, à nossa mamãe, a gente entrega algo para o nosso amigo, às vezes dá até de presente, mas depois a gente se arrepende por algum motivo e toma de volta. Não é verdade? E às vezes nós, como crentes, nós entregamos a Deus e quando, ao passar dos dias, né, e não vemos aquela solução imediata, aquela situação de alguma forma sendo resolvida, a gente quer, não, me dá aqui que eu vou resolver. E às vezes começa a querer dar o nosso jeitinho, né? Nosso jeito. Às vezes a gente tem pessoas que colocam até Deus na parada. E o que o Senhor ele quer é que nós possamos entregar a Ele e não mais tomar de volta. É entregar e confiar. Que quando a gente confia nele, quando a gente acredita que Ele fará o melhor, que Ele dará o seu melhor, certamente Ele nos ajudará. Verdade. Por isso que nós precisamos realmente entregar, descansar, sabendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na hora das nossas angústias, das nossas tribulações, né? Porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. É o que nos assegura a palavra de Deus. Por isso que é tão importante nós termos conhecimento do que diz a palavra, né, para que nós possamos nos apropriar dessas promessas tão preciosas que Deus tem para nós. E é muito interessante, pastor José Maria, se você for acompanhar aí ainda no Salmo 37, verifica aí no versículo 7, olha que interessante o que o versículo 7 na parte A ele nos fala, ele diz, aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência, porque quando eu entrego as situações da minha vida a Ele, quando eu entrego o meu problema a Ele, o meu dilema a Ele, eu devo me aquietar na presença dEle. Eu devo ficar tranquilo de que Ele tem o melhor para mim. E quando ele fala que aquietar, não é me aquietar diante das minhas possibilidades, das possibilidades dos meus recursos financeiros, diante das possibilidades do poder que eu tenho, diante da influência que eu tenho. Não, ele fala, aquiete-se na presença do Senhor e
e espere nele. E esperar nele, esperar a providência dele. E ele diz, olha, espere com paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu grito de socorro, Ele ouviu o meu clamor, diz o salmista, né? Então, nós aprendemos no Saltério, nós aprendemos com o Davi, nós estamos aqui aprendendo com o Davi. O Davi aqui está falando para nós somos o destinatário dessa oração. Tem orações que ele faz diretamente a Deus, tem oração que ele faz falando, como se estivesse falando para a sua alma, mas aqui ele está falando para mim e para você, ouvinte. Que você possa perceber as particularidades da mensagem, das maravilhas do que esse texto bíblico tem a nos ensinar. Nesse versículo 7 que você acabou de mencionar, professor Samuel, eu quero pautar um tema muito interessante, muito importante aí para o querido ouvinte perceber o que é que Deus efetivamente quer de nós. E eu vou, antes de falar e pegando o gancho, vou lá no apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14, que ele diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E no versículo 7 ele diz: descansa no Senhor e espera nele. Aí vem a parte que eu quero chegar. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deus está dizendo aqui, e Paulo parece que puxou para a carta de Filipenses esse conceito, de que nós devemos focar não nos outros, não no nosso inimigo, mas nós devemos focar em Cristo Jesus. É por isso, pastor José Maria, você foi fantástico, você utilizou aí de uma ilustração no Novo Testamento, né, dada pelo apóstolo Paulo, e o Davi ele se utiliza desse mesmo instrumento. Se você for verificar logo no versículo 1, ele está se utilizando dessa mesma sistemática. Ele diz, olha, não se preocupe com os ímpios, não. Não se preocupe porque os perversos eles prosperam, não. Não se preocupe porque os maus eles estão aos seus olhos, né, prosperando. Não tenho inveja deles, não. Confie no Senhor. Confie no Senhor, faça a sua parte, faça o bem, busque em primeiro lugar o reino de Deus, busque a sua justiça, busque no Senhor a sua alegria, deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, Ele certamente lhe dará os desejos do seu coração, né? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Essa é a promessa de Deus, essa perspectiva bíblica do Antigo Testamento ao Novo Testamento. E nós, como servos de Deus, como cristãos, devemos nos apoderar desses pensamentos que não veio de inspiração humana, não veio de pensamento humano, mas veio do alto diretamente para mim e para você. Ele é fruto do coração de Deus. Deus usou Davi aqui e como ele usou eles de forma sobrenatural, o desejo dele é que nós, através da leitura da palavra, inspirado por esses textos tão maravilhosos, através da meditação nesses versículos, nós possamos pensar, refletir, meditar, se apoderar desses, ter entendimento dessas passagens e praticar. O Evangelho, as boas novas, é algo que requer ação. Praticar fruto do Espírito. E devemos, então, não ter inveja, no versículo 1 de Salmo 37, dos que obram a iniquidade, porque a iniquidade é justamente aquilo que eu acabei de ler no início do programa, me referindo às obras da carne, lá em Gálatas 5, né? Então, perfeito. Nós não podemos, de fato, nos mirar nos exemplos dos malfeitores, porque a promessa também para eles está aqui no versículo 2. Serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Então é melhor confiarmos no Senhor. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa, uma vez tendo entendido o que o Davi está falando aqui para mim e para você, que você possa realmente entregar a sua vida, que você possa entregar a sua história, que você possa entregar os seus filhos, que você possa entregar as suas finanças, que você possa entregar os seus bens, que você possa entregar o seu marido, a sua esposa, o seu casamento, que você possa entregar tudo que você tiver nas mãos do Senhor. Na verdade, esse rolar que eu falei inicialmente, né? Tira isso das suas costas, tira esses fardos das suas costas, e que você possa entregar isso ao Senhor. E
o Senhor, Ele quer tratar a sua vida. A partir do momento que você entrega isso aí a Ele, verdadeiramente, sem tomar de volta, você verá a grande ação do Deus Todo-Poderoso. O Senhor, nosso Deus, Ele tem esse desejo de tratar, de nos tratar. Ele fez isso com seu servo Davi, Ele fez isso com Paulo, Ele fez isso com Pedro, Ele fez isso com todos os homens e mulheres que nós vimos aqui no relato bíblico. Ele certamente fará com você. Agora, você precisa tomar uma decisão. E que decisão é essa? É entregar. Entregue-se a Deus. É confiar. Confie nele, ele certamente o ajudará, ele certamente agirá a seu favor, não de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então, que você possa se deleitar, meu irmão, que você possa se agradar nas coisas de Deus. Busque o reino de Deus, busque a sua justiça, busque fazer as coisas da perspectiva certa, da perspectiva da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Foi um prazer poder estar aqui essa linda manhã aqui com você, amado ouvinte, amado aluno, e espero eu podermos nos encontrar outras vezes. Mas com certeza foi uma excelente explanação. Eu desejo realmente de coração que a vida do nosso querido ouvinte tenha sido ricamente edificada com essas preciosas lições que o professor Samuel nos trouxe nesta manhã aqui acerca do Salmo 37. Davi, um homem que errou bastante, ele adulterou, ele cometeu homicídio, fez uma série de coisas, foi um péssimo pai, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia dos seus pecados, se voltava para Deus, confessava, abandonava aqueles pecados e seguia em frente. Então, que nós possamos nos mirar no exemplo e nos conselhos que Davi nos dá no Salmo 37 e não olhemos os exemplos maus, né, mas nos apeguemos ao exemplo maior que devemos seguir, que é Jesus Cristo. Que você possa entregar o seu caminho, querido ouvinte, a sua vida, a sua família ao Senhor, descansar nele e na firme convicção que Ele tem o controle sobre todas as coisas. Professor Samuel, a casa é sua, sempre que puder, venha nos prestigiar e venha nos ensinar aqui acerca das coisas do reino, né? Gosto muito de ouvir as suas lições da Escola Bíblica e espero aqui vê-lo novamente em outras oportunidades nos estúdios da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Muito obrigado, um forte abraço para você. Obrigado a todos, que Deus abençoe a vida de cada ouvinte, de cada aluno aqui da nossa Escola Bíblica. Um abraço.